tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje nós temos uma reflexão para fazer sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele se chama Buscai e Achareis. A gente vai refletir sobre o começo dele, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. E é interessante sempre, antes de nós entrarmos no que nós vamos ler e refletir, a gente pensar o que aquilo pode trazer para nós, né? E recentemente até a gente discutia como essas leituras de abertura sempre casam, né? Sempre casam com o tema. E a gente vai perceber de novo que existe essa conexão, né? Entre o ajuda-te e o céu te ajudará, que é o tema, e o que Emmanuel nos diz: toma o remédio para o estômago, mas cuida do que você come. Ou seja, né? Sempre nos dando a noção da necessidade do nosso esforço. E sobre a necessidade do nosso esforço, veja, deve fazer 1 ou 2 anos, uma colega nossa nos perguntou, né? Mas, se Deus sabe tudo que eu preciso, se Ele é inteligência ilimitada, onipresente, etc., para que eu preciso orar? Que diferença isso faz se eu vou orar ou não em relação a Deus? E a pergunta foi genuína, e naquele momento a pergunta me pegou e me deixou, olha, eu sei que é importante, mas realmente, como é que a gente faz para tocar, né? Para fazer com que uma pergunta dessa seja sentida e não apenas raciocinada. Nesse sentido, até uma amiga nossa aqui da casa hoje me tocou demais com o testemunho, e eu vou tentar aqui trazer para vocês como que a conexão com Deus pode nos fazer entender a necessidade da oração e o ajuda-te, o céu te ajudará. E para começar, né, a gente tentar responder essa pergunta, para que eu preciso orar a Deus, então, vamos começar com a primeira leitura, é lá de Mateus, do capítulo 7, versículos 7 a 11. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, aqui nós já temos uma pequena noção que, olha, por que você tem que pedir? Por que você tem que buscar, bater a porta? E uma noção de que isso não é em vão, né? Esse final aqui até me lembrou aquela passagem do o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Em nenhum momento é dito que Ele tudo me dará. Aí é a gente que já está confundindo também, né? E tem uma diferença entre o nada me faltará e a tudo me dará. A diferença é que nós sabemos que, de um lado, precisamos confiar em Deus. Confiar. Não existe a certeza de todos os nossos passos antes que nós entremos na jornada, né? A gente precisa confiar no que Deus trará para nós. E veja só, Kardec vai agora trazer uma reflexão, né, sobre esse capítulo que nós acabamos de ler, esses versículos. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te
Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado primitivo. Por isso é que ele faz do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho de tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, né? Então, para a gente compreender esse versículo de Mateus, Kardec traz o primeiro pilar. O primeiro pilar para a gente compreender isso aqui é a necessidade do nosso trabalho. Ou vamos trocar a palavra trabalho por esforço. Mas é a necessidade da nossa cooperação nesse processo, né? É a necessidade que se faz de que nós precisamos entender que não é o acaso. Se nós somos fruto de nossas obras, faz-se primeiro necessário plantarmos, despendermos de esforço para então colhermos esses frutos. Ou que frutos serão esses que nós colheremos, né? E entender também, novamente, que nesse processo é uma via de mão dupla. Por que é uma via de mão dupla? Porque é dito: buscai e acharás, batei a porta e abrir-se-vos-á. No sentido de que você emprega um esforço inicial para depois vir a correspondência divina. Então, primeiro nós empregamos um esforço e aí nós confiamos na retribuição desse esforço, né? E até lembrei aqui de um caso que eu escutei numa palestra e eu achei muito interessante, que cabia com esse tema, né? De dois amigos que compram um terreno, vão construir ali, e aquele terreno estava um caos, um matagal. Eles constroem e tal, vão morar lá, mas o quintal daquele terreno continuava uma coisa de doido. Mato e todo tipo de coisa que não era o que eles queriam ali, né? E sabe como é? O mato vai juntando bicho, etc. E um deles olha para aquilo e fala: eu vou cuidar disso aqui. Vamos deixar isso aqui bonito. E aí ele resolve tirar o mato, né? Cuidar do chão, fazer as fileiras, adubar, plantar, regar, colher, organizou aquilo ali. E, por fim, ele tinha ali um jardim bonito agora. Tinha, né, flores, tinha algumas frutas, algo que agradava tanto à vista quanto a estar naquele local. Mas nesse processo, depois de pronto, o amigo chega e fala: rapaz, que sorte, hein? Mas Deus cuidou bem para você disso aí, hein? Aí ele fala: Deus ajudou, mas você tinha que ver como estava quando só Deus mexia aqui. Né? No sentido de que adiantaria ele só olhar, não fazer nada e esperar que Deus fosse plantar a semente, regar a planta, né? Assim também é conosco, assim também é o que está sendo dito aqui, né? A gente precisa, antes de achar que Deus vai fazer sozinho, empregar o nosso. E aí vem a retribuição, a via de mão dupla, né? Lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 33, Aniceto, que é o espírito ali que estava orientando André Luiz, ele diz uma frase espetacular: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei.
eu lembro de quando eu li isso aqui e eu fiquei assim, nossa, eu achando que aquela coisa de coach veio no tempo moderno, né? Pensei, não, olha aqui, ó, já tinha isso aqui. Mas depois de um tempo, eu fui entendendo, peraí, o que ele quer dizer com não é promessa de amizade, é lei? Será que isso é apenas uma questão assim mais simples, de simples motivação, né? Como eu disse, esse papo coach meio que de te, jogar para cima. Mas depois a gente vai entendendo que não tem a ver com isso. A gente vai entendendo que quando nós empregamos o nosso esforço, operamos e cooperamos voltado para Deus, é lei essa via de mão dupla. Nós empregamos o nosso esforço e nós vamos colher, né? Nós vamos ter o fruto disso. Talvez não seja um fruto ao nosso tempo, né? Já já eu vou explicar o que eu quero dizer com talvez não seja um fruto para nós colhermos no nosso tempo. Mas pensei também numa frase muito interessante que eu acho do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: todo pessimista é vagabundo. Achei uma frase forte, né? Mas o que isso quer dizer? Ele explica, né? Pelo amor de Deus, não sou eu. Ele vai explicar que é muito cômodo a gente olhar as situações da vida e achar que não vai dar certo e não fazer nada. Olhar e pensar, mas para que eu vou começar a fazer o bem se alguém vai fazer o mal? Ah, mas estou com aquele problema no trabalho lá. Só que eu vou mexer lá, sendo que ninguém me ajuda. Então, a gente pode cair nessa armadilha de achar que porque os outros não vão ajudar, os outros não vão fazer dar certo, eu vou ficar na minha, vou ficar na inércia, né? Por isso, vamos lembrar dessa frase do Cortella, quando a gente achar que não vale a pena fazer nada e que a gente pode simplesmente ficar esperando a vida passar, né? Também lá, Emmanuel diz em Palavras de Vida Eterna, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Então, assim, a gente precisa empregar o nosso esforço. Mas aqui Emmanuel já dá uma pista de que, emprega o teu esforço. Como Deus vai corresponder isso, não cabe a nós dizermos, né? A gente cabe fazer a nossa parte. A parte de Deus demanda tempo. Tempo com o nosso esforço, tempo se dedicando, tempo semeando, tempo plantando, né? Só com o tempo do nosso esforço é que vem a recompensa. E veja, Kardec continua, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afaste-as. Tu mesmo, não te daremos a força, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peça a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Peça forças para resistirdes ao mal e as tereis. Peça a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Peça bons conselhos e eles não serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas peça sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentando-vos humildemente e não com arrogância. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Aqui tem
Tem muita coisa nesses dois itens aqui, né? Primeiro, quando ele diz que os espíritos não vêm para fazer o nosso trabalho, gente, né? E tem uma companheira aqui da casa que ela sempre diz: espírito não é muleta para você ficar em cima, para ficar perguntando o que eu faço, como é que eu faço, para onde que eu vou, né? Cabe a nós empregar o esforço, a dedicação, eles nos auxiliam, né? Anda e chegarás. E veja só, toparás com pedras. Né? Poxa, por que ele diz isso? Não era mais cômodo ele falar, não, vai ter uma pedra, mas a gente tira para você. Toparás com pedras. Olha e afaste-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Porque, né, a gente lendo as obras de Chico Xavier, lá no todos os romances de André Luiz, nós vemos quantas e quantos espíritos encarnados, pessoas, são ajudadas, são orientadas, né, em sonho, em desdobramento, por intuições, e quantas vezes elas ignoram. Por quê? O conselho, como ele diz aqui, nunca é negado. A força, a luz para iluminar, nunca é negado. Mas, se a quiseres empregar. Porque a gente pode ter toda essa ajuda e ignorar. E continuar caminhando num caminho de sofrimento. Num caminho em que nós não estaremos cooperando com Deus. E aí vamos lembrar, todo aquele que opera e coopera com propósito voltado para Deus. Então, a gente correr, mas no caminho errado, não é isso que vai nos levar ao progresso. Né? Então, primeiro de tudo, aqui nós entendemos que é necessário o trabalho. O trabalho nos leva ao progresso. Os espíritos nos ajudam, mas não fazem por nós. Cristo orienta nós pedirmos ajuda, mas pedirmos humildemente, pedirmos sem arrogância, com fé, confiança e fervor. Confiança, sempre essa palavra que é, assim, essa palavra é a linha que a gente tem que seguir para tentar entender o que Jesus nos traz e como nos conectarmos com Deus. E agora, né? Vamos pensar aqui nessas pedras, né? Toparás com pedras do nosso dia a dia. Porque eu gosto sempre de, quando eu leio isso aqui, paro para pensar, trazer para o meu dia a dia. Trazer para a minha semana. Cada um tem uma dor de cabeça para resolver numa semana, né? Você saiu de casa na segunda cedo, às vezes você nem saiu de casa ainda, e você sabe que vai ter uma encrenca para você resolver. Com o passar dos dias, pode esperar. Né? E eu estava lembrando, né, lendo isso aqui, de uma encrenca que nós tivemos que resolver essa semana, e pensando, do nada aparece a pedra. Tá lá a pedra. Mas não adianta eu sentar, chorar, gritar e falar, ah, meu Deus, tira a pedra, que saco. A gente precisa empregar o esforço, lidar e tirar aquela pedra. Né? E é fazendo isso, né? E até lembrando aqui desse testemunho da nossa colega mais cedo, é só quando a gente tenta humildemente se conectar que Deus responde. Porque às vezes a gente, como eu disse, corre, sem querer ouvir a Deus, sem parar para prestar atenção, e acha que isso vai levar a algum lugar. Mas se a gente humildemente tenta escutar quando pede, alguma coisa é dita para nós. Uma luz, uma orientação, um sentimento é colocado dentro do nosso coração. E isso, muitas vezes, é só o primeiro passo. Só
assim, você pelo menos olhar para frente. É saber que Deus está ali com você. Que Ele está do teu lado, que Ele vai te ajudar. Que você deve confiar. Né? Vamos lembrar da história de Paulo. Né? Que antes era Saulo e fazia atrocidades, mas a gente não pode achar que quando ele, na estrada para Damasco, olha para Jesus, vê aquela luz mais intensa que o sol e se derrama em prantos, que aquele é o propósito. Não, aquele foi o primeiro passo. Foi a hora que ele disse assim, meu Deus, eu estou errado. O Cristo existe. Este Deus é real. E aí, o que queres que eu faça? Posição de humildade, de confiança. Né? Então, esse é o primeiro passo. E aí, a partir disso, nós podemos trazer o exemplo supremo de Jesus, que é a própria cruz, que é o exemplo da entrega. Ora, agora vamos entender aquilo que eu falei um pouquinho antes, do tempo. Porque a Jesus, e nós aqui temos uma visão, que Ele é o nosso mestre guia. Mas Ele, quando encarna, naquela encarnação, coube a Ele trazer a semente do Evangelho. Mas Ele abraça a cruz. Ele aceita o processo que Ele tem que viver. Até hoje, nós caminhamos a passinho de formiga, de, não sei, mas a passos lentos e pequenos. Um dia, sem dúvida, nós iremos colher esses passos e o Cristo, enxergando a humanidade, colherá aquelas sementes. Mas não é de uma encarnação só que isso acontece. E basta nós entendermos isso do ponto de vista que nós temos que dar o primeiro passo. O esforço inicial. Pedir. Buscar. Bater a porta. Né? E tem um texto magnífico de Emmanuel, né? Os 3 imperativos. Que ele vai dizer assim: pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Logo após, é imprescindível buscar. A busca, a procura, constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Né? O que isso quer dizer? A gente precisa, primeiro, buscar. Só que aí, quando a gente vai buscar, vai dar esse primeiro passo, às vezes vem convites e experiências que nos tentam levar em outra direção, que nos tentam tirar do caminho, do que foi iluminado para nós, do que nos aproximaria de Deus. Né? Sugestões brilhantes. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. Buscar seguir um caminho do bem, bater a porta, é nos pormos à disposição de ser útil para Deus. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, ele sintetiza muito bem aqui o que eu tento falar bastante, mas ele sintetiza isso de maneira brilhante, né? Que o pedir, buscar e bater é de nós
humildemente pararmos e tentarmos enxergar o que a gente está fazendo com a nossa vida, para onde a gente está levando. E a partir do momento que a gente olha, a gente tem que buscar o caminho, perseverar, se esforçar. A ajuda vem, mas é você que tira a pedra do caminho. Ninguém faz o serviço por você. Então, para que eu preciso orar? Nós oramos para nos conectarmos a Deus. Né? Uma conexão infinitamente mais eficiente que um celular, que você ouve a voz de alguém. Porque Deus você sente. E Ele sente você também. Por mais que você esteja duvidando dele, sofrendo, se sentindo às vezes injustiçado com a pedra que está no meio do caminho, mas confiança para humildemente pedirmos o caminho do bem, o auxílio que precisamos naquele momento, seja paciência, seja força ou inteligência, enfim, para nós enfrentarmos a nossa dificuldade, para nós enfrentarmos. E então, com essa ajuda, a gente se entrega a Deus, mais uma vez, com absoluta confiança. Bom, dito isso, agora convidar vocês para nós orarmos e fazer a nossa prece. Pai, obrigado por estarmos aqui hoje, por esse momento de reflexão, de união, esse momento em que nos conectamos com a sua presença aqui. Os nossos amigos desencarnados também podem, juntos de nós, todos, devotarmos o nosso coração a Ti, Pai. Procurando sentir e reconhecer o que o Senhor espera de nós, nos colocando como servos da Tua vontade, confiando no Teu processo, confiando que o Senhor nos guiará pelo caminho que devemos, que o processo que estamos vivendo não foge das Tuas leis, confiando que ao colocarmos o pé, o Senhor nos colocará ao chão. Pai, que a Sua vontade seja sempre feita em nossa vida, hoje e sempre que assim seja.